Olá, bem-vindo a este vídeo. Marcelino Araújo aqui, retornando aqui no canal da Palavra, para trazer, digamos, algumas aulas bem curtinhas sobre alguns assuntos bíblicos, assuntos polêmicos, assuntos que conhecemos um pouco, conhecemos mais ou menos, ouvimos no nosso dia a dia, e também existem muitos equívocos, muitos enganos. Por isso, tenho orado a Deus, tenho falado com o Senhor, e Deus tem posto em meu coração de fazer isso, gravar pequenas aulas, explicando sobre alguns assuntos dentro da Escritura Sagrada. Então seja bem-vindo e esteja atento, porque será breve esta aula, tá bom? Esta aula será explicando os dons espirituais. Seja bem-vindo. Vamos aqui na Bíblia online, essa Bíblia online que eu gosto muito, olha, www.bibliaonline.com.br, tá? É a Bíblia que eu gosto de utilizar, para gravar aqui minhas aulas aqui, os meus vídeos aqui na internet, tá bom? Inclusive, ela sempre aparece com um versículo do dia, ó. Aqui o versículo do dia diz: Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Deuteronômio 14:1. E um versículo aqui do Novo Testamento: porque nós, no outro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Mas vamos então à aula de hoje, explicando os dons espirituais. Então vamos aqui, olha, aqui mesmo neste livro que estamos, na carta de Paulo aos Efésios. Clica aqui em Efésios, e lá no capítulo, vamos ver, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, o capítulo 4 e o versículo 11 diz assim, ó: E ele mesmo, deixe-me então primeiro fazer uma observação aqui. Quando falamos de dons, é uma coisa muito abrangente, não é apenas a falar aqui de dons espirituais, aqueles dons espirituais que a gente está acostumado a ouvir ou ver. Então, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 4, verso 11, não fala de dons espirituais, mas dons ministeriais. E quem são esses dons ministeriais? Vamos ver aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Continuando o texto para encerrar o assunto: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por coincidência, isto é o que mais existe no mundo atualmente. Homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E não apenas no meio religioso, não apenas em igrejas, em denominações, mas no geral. Homens com astúcia enganam fraudulosamente. Bom, aqui quando lemos no verso 11, ele mesmo quem? Deus, tá? Se você ler um pouquinho atrás, vai ver que está falando de Jesus, do Senhor Jesus. E Jesus é Deus. Jesus esteve na terra numa natureza humana, mas ele é Deus, ele tem as duas naturezas, humana e divina. Então ele mesmo deu uns para apóstolos. Então, o primeiro dom ministerial é apóstolo. Um exemplo: esse apóstolo que escreveu esse texto, o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o Senhor Jesus, primeiramente, ao iniciar seu ministério terreno, ele
formou uma equipe de 12 apóstolos, né? E este aqui, o Paulo, não fazia parte daquele grupo de 12, né? Pelo contrário, ele tinha lá os 12 apóstolos, e dentre eles tinha Judas Iscariotes, né, que se suicidou e tal. E lá em Atos capítulo 2 nós vamos ver ali que foi selecionado um outro apóstolo por escolha em voto comum, Matias, e assim continuou aqueles 12 apóstolos. Agora, depois é que veio Paulo, né? Paulo tornando-se aí um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo é o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios, né? Então, Paulo foi um apóstolo. Então, um dos primeiros dons ministeriais é ser um apóstolo. O que é ser um apóstolo? Bom, não vou me prender a esses assuntos de ficar explicando item por item, porque senão vai demorar muito. Isso fica para um próximo assunto, se assim Deus colocar em meu coração, estarei fazendo. Tá? Mas apóstolo é um representante de Cristo na terra, é um embaixador de Cristo. Resumindo, é isso. Tá? Outro, profeta. Há exemplo dos profetas da antiga aliança, né? Os profetas Moisés, não é? Isaías, Jeremias, Joel, Abacuque, Sofanias, Malaquias, Zacarias, enfim, os profetas do antigo pacto, né? Da velha aliança, da lei, e também os profetas neotestamentários, os profetas do Novo Testamento, tá certo? Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos algum exemplo de Ágabo, que profetizou a respeito de uma fome, está lá pelo capítulo 12, 11, 12 de Atos, e outros profetas, tá? Aqui eu só estou frisando o quê? Dom ministerial, apóstolo primeiramente. Segundo, profetas. Aquele que traz a palavra, a mensagem de Deus é um profeta. Outros para evangelistas. Então existe o dom de evangelista. Então é um dom ministerial, é um ministério, né? E também pastores e doutores. Tá? Então esses 5 dons aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, são dons ministeriais. Pessoas que Deus vocacionou, que Deus escolheu. No início deste livro aqui, da carta de Paulo aos Efésios, lá pelo capítulo 2, se você der uma lida com cuidado, você vai entender este assunto com mais clareza. Tá? Então, muitas pessoas Deus escolheu, Deus chamou, tá? Deus vocacionou para ser uma destes 5 ministérios aqui: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Doutor é aquele que ensina, que tem a palavra do conhecimento, que transmite o conhecimento, certo? Então, digamos que eu sou doutor. Como dom ministerial, estou enquadrado aqui no ministério de doutores, né? Daqueles que ensinam, tá certo? Muito bem. São esses 5 dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, certo? Então tem pessoas que foram, como o próprio apóstolo Paulo, né? Apóstolo, certo? Tem pessoas que foram chamadas, escolhidos, que Deus já cumpriu o seu ministério terreno e já passou para o outro lado, para o outro plano. E existem aqueles que hoje são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. E existem aqueles que ainda não perceberam o chamado, não se tocaram que Deus os vocacionou para isso. Deus os chamou e os separou para cumprir o ministério na terra em uma destes dons aqui, ó, destes dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, certo? E existem outros que nem nasceram ainda. E Deus já chamou também, Deus já selecionou e já escolheu também, certo? Jeremias, você vai ler lá no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, Deus falou com ele: antes que tu fostes formado, antes que eu te formei no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Então Jeremias nasceu, foi crescendo e nem sonhava em ser profeta. E quando ele cresceu, pelos estudos, dá a entender que ele queria ser sacerdote, devido ao pai dele, Ilquias, ser um sacerdote ali em Anatote e tal. Mas Deus o vocacionou para ser profeta. Veja, um destes dons aqui, ministeriais. E Deus disse: antes que você nascesse, eu te escolhi, te consagrei, te dei as nações por profeta. Paulo, por exemplo, vai dizer também que ele, antes de ser gerado no ventre da mãe, Deus já havia escolhido, mas ele não sabia, ele veio descobrir, né, naquele período, naquele tempo em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ressuscitado, o próprio Senhor Jesus falando com ele ali, houve o processo da conversão e tudo bem, e aí ele tornou esse grande apóstolo, que foi aí o apóstolo Paulo, certo? Quanto a evangelistas, nós poderíamos falar do apóstolo João,
que também foi um grande evangelista. Felipe, Estevão, né, dos 7 diáconos ali de capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, grandes evangelistas. Felipe, né, grandes evangelistas. Pastores, não precisa nem falar, né, pastores e doutores, né. Enfim, muito bem. Então vamos aqui encerrar esse assunto dos dons ministeriais, né, que Deus mesmo, o Senhor Jesus mesmo escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e nós já vemos aqui, porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de ensinamento. Doutrina aqui é ensinamento, tá? Não seja levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é para isso que o Senhor deu dons, né? Separou pessoas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para isso, para ensinar e conduzir o povo pelo caminho da verdade, pelo caminho da paz. Muito bem. Agora, esses são dons ministeriais. E os dons espirituais? Porque o título desta aula é explicando os dons espirituais. Então vamos deixar os dons ministeriais um pouco de lado, você já entendeu. Para não confundir, vamos agora falar sobre os dons espirituais, que está em a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Coloquei aqui do verso 1 até o verso 11, vamos lá? Aí a gente rola aqui para baixo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Olha, ele começa dizendo assim, Paulo, né, dizendo para os irmãos de Corinto, né, da igreja de Corinto, acerca dos dons espirituais, isto é, a respeito dos dons espirituais, sobre os dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele diz assim, eu quero que vocês tenham conhecimento disso, que vocês conheçam o que são os dons espirituais, para que serve. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. Vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que saber, né, o que são os dons espirituais e para que serve. Muito bem. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Isto é, ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz que Jesus é maldito, ou que Jesus é maldição. Quem diz isso está cometendo uma blasfêmia e não está falando pelo Espírito de Deus. Mas alguém que não diz estas coisas, certamente tem o Espírito de Deus, né? Aquele que não blasfema do Senhor Jesus tem o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, do assunto que nós falamos, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas para que Deus faz isso? Para isso, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá? Ninguém recebe um dom espiritual por receber. O Espírito de Deus não se manifesta na vida de alguém por acaso, só por... Não, tem um motivo, tem um propósito, né? Para o que for útil. Útil para quê? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha, vai contando. O primeiro dom, palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Esse é o dom que Deus me usa agora. A palavra da ciência, quer dizer, do conhecimento das Escrituras Sagradas. 2. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O dom da fé. Tem gente que tem fé até para transportar as montanhas, né? Então, dom da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, né? 4. Faz uma observação aqui. Muitos querem ver cura, muitos querem receber cura, ou muitos estão enfermos, estão buscando a cura e não recebem cura. Olha, você que tem o costume de orar por cura, ore, não é errado, né? Temos que orar. Porém, eu preciso entender isso aqui, olha. Tem pessoas que Deus deu o dom de curar, sabe? Então, ao invés de você ficar assim, me cura, mas também você não vai sair por aí atrás de pessoas que têm dom para te curar. Não se trata de curandeirismo.
O Espírito Santo distribui o dom para o que for útil, e nós vamos ver que é conforme a vontade dele. Tá? Não desespere. Continue crendo, continue buscando, você que está buscando cura. Eu, por exemplo, que estou falando com você, eu, Marcelino, diácono Marcelino, teólogo, bacharel em teologia, eu já fui curado por Deus. Fui curado. Eu fui curado de algumas enfermidades. Por exemplo, gastrite e coluna. Problema de hérnia de disco e bico de papagaio. O famoso hérnia de disco e bico de papagaio. Que na verdade era um abaulamento, né, na coluna. E eu não sei dizer o outro nome técnico lá da L4, alguma coisa assim. Eu só sei a dor que eu sentia. E o Senhor me curou. E não foi eu buscando, fazendo campanha desesperado. Foi numa simplicidade, num momento que o Espírito Santo de Deus quis curar. Então foi maravilhoso. E eu glorifico ao Senhor por isso. Tá? Então existe dons de curar. E Deus, através do Espírito Santo, manifesta essa sua vontade, né, esse desígnio, esse propósito, e acontece então no momento certo, no momento exato. Bom, a operação de maravilhas, a outra, a profecia. Eu estava em 4, né? No dom de curar. Agora, a operação de maravilhas, ó. 5. Pedro, por exemplo, né? O apóstolo Paulo tinha esse dom. Ele simplesmente não orava para curar, ele simplesmente, olha, os próprios enfermos tocavam na sombra do apóstolo Pedro e eram curados. Né? Os próprios lenços e aventais de Paulo que tocavam nos enfermos e eles ficavam curados. Era um poder mágico, era um poder místico, né? do lenço, do avental? Não. Era a fé daqueles que tocavam, né, nos objetos de Paulo, e a virtude do Espírito Santo curava eles. Tá? É como aquele caso em que a mulher da hemorragia, a mulher saiu se arrastando e tocou, porque ela pensava no pensamento: se eu tocar só na beiradinha da veste, né, da túnica do Senhor Jesus, serei curada deste mal. E foi, ela simplesmente tocou, e Jesus não fez nada, simplesmente saiu dele virtude, poder, e curou aquela mulher instantaneamente. Então existe esse dom de maravilha, é o dom de maravilha, né? É o 6º dom. A outra, a profecia. A profecia, Deus usa alguém em profecia. Olha, vai acontecer assim, 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 né? O Senhor falando e tal, e amém. Aí acontece do mesmo jeito, é profecia. É o 7º dom. Há outro, o dom de discernir os espíritos, né? Este é o 7º dom, o dom de discernir os espíritos, saber se o espírito é bom, se é mau, se é de Deus, se não é de Deus, tá? E espíritos, né? Espíritos. Há outro, variedade de línguas, né? Falar várias línguas, vários idiomas. E há outro, a interpretação das línguas. E aqui tem também aquela questão, línguas dos homens, né? Que são os idiomas, né? Linguagens dos povos. E também as linguagens desconhecidas, as linguagens estranhas, as línguas estranhas, a língua desconhecida, né, que através do ministério apostólico aí do apóstolo Paulo, ele veio falar sobre esse assunto e era muito presente nas igrejas, né, de Corinto, por exemplo, o dom de línguas, né. Porém, olha só, nós estamos vendo sobre os dons espirituais, né. Eu vou te explicar aqui dentro da escritura, que é bem simples, como se deve praticar esses dons, né? Então nós vimos aqui, ó, 9 dons espirituais, né? Mais um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, tá vendo? Então é conforme a vontade do Espírito de Deus, conforme Deus quer agir em cada um, não é simplesmente por ter um dom e tal. Cada ser humano cristão, salvo, pode buscar. E o apóstolo Paulo aconselha: buscar com zelo os melhores dons. Você não precisa ser usado em um dom. Você pode ter a manifestação de 2 dons, por exemplo, pela misericórdia de Deus, há muitos anos atrás, quando eu era novo convertido, eu já fui usado no dom de profecia e interpretação de línguas, né? Então, e também sempre usado no dom de falar a palavra de Deus, né? Tirar dúvida, responder, enfim. Muito bem.
Então, olha só, 9 dons espirituais. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, que é a palavra da ciência, aqui, ó, ciência é conhecimento. Os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, que é aquela profecia do profeta, né? Aquele que tem o ministério profeta, a profecia, porque existe a profecia como também falado, é a profetizar, falar, explicar, ensinar, e profecia também, mas existe aquela profecia específica, quando Deus usa o profeta para falar uma profecia, uma previsão do que vai acontecer no futuro próximo, por exemplo, tá? Profecia. Discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Mas olha, não se limita, não são só esses 9 dons, por exemplo. Aqui são os dons espirituais, que Deus pode usar as pessoas na igreja para a edificação da igreja, né? Pelo Espírito Santo. Mas se você for ler lá em Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, você vai ver outros dons ali, por exemplo, que haveria de se manifestar também no meio do povo de Deus. Por exemplo, visão, que já era muito, os profetas da antiga aliança tinham muito esse dom de visão, né? E o dom também de sonho, onde Deus falava através de sonho. Várias passagens, muitas passagens de pessoas que teve assim, que Deus falou com eles através de sonho. Exemplo: Jacó, José, Daniel, muitos através de sonho, né? O José, marido de Maria, né? Muitos, Deus falou através de sonho. Isso é um dom também. Você sonhar e aquilo ser uma revelação de Deus no sonho. É um dom. E também visão espiritual, onde você vê alguma coisa numa visão espiritual, numa outra dimensão do espírito. Exemplo: Isaías. Isaías estava no templo nos dias do rei Uzias, se eu não me engano, quando começa o livro do profeta Isaías, nos dias em que morreu o rei Uzias, estava no templo, enfim. E Isaías estava no templo e ele teve uma visão espiritual. Ele viu o trono de Deus, um grão alto e sublime trono, né? A gente lê ali no capítulo 6 de Isaías. E ele viu os serafins, não é? Que voavam e tal. Enfim, foi uma visão. Ele viu numa visão espiritual. Ninguém mais viu. Ele viu em visão espiritual. Tá certo? Isso aí vai entrar numa questão das polêmicas, por exemplo, em que as pessoas que não estudam bem as escrituras confundem visão espiritual como situação real, certo? Fazem confusão. Então, trocam as linguagens aí, o ensinamento fica meio torcido, fica ruim, sabe? Dói no ouvido da gente ouvir essas coisas. Vamos deixar para uma outra aula, né? A questão da polêmica aí, questão de confundir visão espiritual com um acontecimento real. Então, mas olha só, Isaías, Ezequiel, do vale de ossos secos, certo? Visão espiritual. João Batista, às margens do Rio Jordão, né? E quando Jesus veio para ser batizado por ele, e ele viu os céus abertos, né? O céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba, e ele ouviu-se a voz de Deus que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Então, foi uma visão espiritual, que só o profeta João Batista viu, e não o povo que estava ali. No Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, com Jesus no monte, também viram a visão de Moisés e Elias conversando com Jesus no monte. Foi uma visão espiritual. Tá? Só estou falando porque então existem outros dons, não são só esses 9 aqui. Dom de visão, dom de sonho. E também, olha, se você ler Efésios capítulo 2, verso 8, você vai ver: "E a salvação não vem de vós, é dom de Deus." Então a salvação como um dom, como um presente. Dom é aquilo que se recebe, é aquilo que é dádiva, é aquilo que é dado. Você não comprou, você recebeu, é um dom. Então, isso é dom. E ali a salvação é um dom. Não é? A salvação ali é como dom, é como um presente. Ninguém é salvo porque merece, porque fez alguma coisa. Não, é porque Deus deu a salvação. Então ali em Efésios 2:8, a salvação é um dom, é um presente dado ao homem por Deus, né? É como um dom e tal. Então, não confunda. Agora, esses dons aqui, esses 9 dons aqui que o apóstolo Paulo listou aqui, são os mais comuns e mais utilizados dentro da igreja local, né, do local de culto, para a edificação da própria igreja, de cada um dos irmãos que estão ali compartilhando a sua fé na adoração a Deus ali naquele momento de culto, tá certo? Então, mas como utilizar
esses dons? Qual é a forma correta? Está aqui, ó. Como praticar os dons espirituais na igreja. E eu vou só ler para encerrar. 1 Coríntios 14, do 1 ao 33. Posso fazer alguma observação, mas a maior parte é somente a leitura mesmo, tá? 14, porque já ficou muito grande, né, o vídeo. Tudo bem. E a intenção é fazer comentários curtos, aulas curtas, né? Mas vamos lá. Paulo aqui está dizendo como é que se deve praticar os dons espirituais na igreja, tá? Então eu vou ler bem rápido, preste atenção. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, quer dizer, o de falar a palavra, viu? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, olha só. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então a profecia tem esse objetivo: edificar, exortar, quer dizer, aconselhar, chamar a atenção, né? E consolar. Né? Tem esse objetivo aqui, a profecia, falar a palavra de Deus. Deus edifica, Deus exorta, Deus consola por sua palavra, usando o profeta, o ministro, o pregador, aquele que fala a palavra, que profetiza. O que fala língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui é como utilizar os dons, é como praticar os dons na igreja. E eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior que o que fala línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então não há motivo nenhum, não há razão nenhuma para 1, 2, 3, 4, 5, 6 ficar falando em línguas, blá, 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 não sei o que, dentro da igreja. Isso não tem sentido nenhum, tá? Mediante esse texto, mediante este ensinamento claro aqui, né, do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco, quer dizer, se eu for adorar a Deus com vocês num culto aí, falando só em línguas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio da revelação, ou ciência, quer dizer, conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Né? O instrumento que é tocado desafinado não é legal de se ouvir, né? Não faz nem sentido. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Né? Antigamente os sacerdotes tocavam a trombeta, os soldados armados corriam, se enfileiravam ali em ordem de batalha para enfrentar o inimigo, para pelejar, porque era o sonido da trombeta que dava o sinal de alerta para eles se prepararem, né? Mas Paulo diz: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Né? Assim também vocês, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vocês, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Olha, o único sentido de se ter dom espiritual é para isso, olha, para a edificação da igreja. Por isso, que fala em línguas desconhecida, ore para que a possa interpretar. Olha, se você sabe interpretar a língua estranha, então fale língua estranha e interprete. Se você não sabe interpretar, então ore para que Deus te dê o dom de interpretação. Se não tem o dom de interpretação, não fale em línguas. Entendeu? Não há sentido nisso. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Nem a própria pessoa que fala a língua entende o que está falando, né? Língua estranha. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá
o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que se não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo falando aos Coríntios, né? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Observe aqui, irmãos, quando você vê num culto 2, 3 pessoas falando em língua, tem coisa errada. Eles não estão observando a palavra do Senhor. Eles não têm temor de Deus. Eles já perderam o temor, porque fazem coisas que não é pela direção do Espírito. Porque se fosse pela direção do Espírito, não haveria mais que uma só pessoa falando em línguas numa determinada denominação, digamos assim. Porque está escrito aqui, ó, se falar língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. Se passar de 3 já não é na direção do Espírito, né? E olha, e por sua vez, isto é, não é os 3 que falam em língua de uma vez. Um está falando, se calou, o outro pode falar. O segundo se calou de língua, o outro também pode falar. No máximo 2 ou 3, e cada um por sua vez, e haja intérprete. Olha, se tiver alguém com dom de interpretação ali para interpretar o que se está dizendo, tudo bem. Se não tiver intérprete, olha, ele diz aqui no verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Olha, julguem o que se está ouvindo, tá entendendo? Ó? Julguem o que se está ouvindo. Isso é muitíssimo importante. Muitos hoje ouvem qualquer coisa e já fala amém, amém, amém. Às vezes o pregador, o preletor não está nem falando algo que seja motivo de concordar, e a pessoa está dizendo amém. Amém é uma concordância, significa assim seja, eu concordo. Queira Deus que assim seja, faça Deus assim. É uma concordância. Então, ouviu qualquer coisa, amém, amém. Que amém, irmão? Tem que prestar atenção, tem que julgar o que se está falando, o que se está ouvindo. Se é Deus usando a pessoa ou não, né? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Olha só. E quando você profeta que Deus toma conta do ambiente e acabou, é só o profeta que fala, né? Então é complicado, porque aqui, olha, a sensibilidade da ação do Espírito Santo na vida de um profeta. Se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Por quê? Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos, repare, espírito pequeno aqui, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é tomado e sai profetizando à torta e à direito e não. Olha só, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas
dos santos. Entendeu? Então, aqui Paulo explicou, sabe, com todos os detalhes, como se deve praticar os dons espirituais na igreja. Na igreja. No local de culto. Você não vai sair profetizando na rua. Você não vai sair, entendeu? Local de culto. Na igreja. Se você se congregar num lugar, irmão, e ficar falando língua, presta atenção. Se tem alguém ali que é visitante, fique falando língua não. Certo? A língua, o Paulo disse, é um sinal para o infiel. Quem é esse infiel? Alguém que já está dentro da igreja, já está no meio, mas não se firma no obedecer às coisas de Deus, no obedecer à palavra do Senhor. Esse é um infiel, ele está em cima do muro, é um inconstante. Não vai nem fica, não sobe nem desce. Tá entendendo? Essa pessoa aí sabe que quando alguém está falando em língua, é o Espírito Santo agindo ali. Então, falar em língua é um sinal para esta pessoa. Mas para aquele que não conhece o Evangelho, que não sabe, não tem ainda um relacionamento com Cristo, com o Evangelho, com a palavra, você está como doido falando qualquer coisa, sabe? Não tem sentido. Então a gente tem que usar e ser usado com sabedoria, com entendimento, tá certo? Com discernimento. Porque o Espírito Santo usa para edificação, para consolação, para correção. Tá entendendo? É para isso que servem os dons espirituais, para edificar a igreja local. Tá certo? E existem denominações diferentes, né? O Senhor, porém, é o mesmo, mas as operações em algum lugar são diferentes de outros. E aí você vai profetizando de qualquer jeito, revelando, e aí não fica bem, irmão. Não fica, sabe? Não edifica. Entendeu? Então, é preciso buscar com zelo. Com zelo. O apóstolo disse, com zelo. Sabe? Principalmente profetizar. Os outros dons são secundários, segundo, terceiro, quarto plano. O principal é profetizar, é falar a palavra pelo Espírito Santo, pela direção de Deus. Aí sim edifica. Tá bom? Mas todos devem buscar os dons espirituais, sim. Então, como eu estava falando, os dons espirituais é para a edificação da igreja, é só para isso e mais nada. Olha, eu tenho um dom, grande coisa, não significa nada. Eu tenho o dom de falar, grande coisa. Bom, é para isso, irmãos. Dons espirituais é para a edificação da igreja. Se não for para edificação, não serve mais para nada. Tá? E é simples, é dessa forma. Qualquer um que serve a Deus, que está no caminho, que está buscando a Deus, ele precisa entender essas coisas. Dons espirituais é para a igreja local, ambiente local de culto. Tem que ser feitas as coisas com ordem, com decência, para ser agradável a Deus e Deus se manifestar realmente no meio daquele ajuntamento, daquela congregação, e todos ali serem abençoados por Deus. É esse o propósito dos dons espirituais, tá bom? Eu poderia fazer um resumo, mas ia demorar muito, creio que você entendeu. Então fique na paz, até o próximo vídeo. Vamos estar falando sobre outros assuntos. Esse foi os dons espirituais, que são e para que servem, como praticá-los. Que Deus abençoe.